Oi, pessoal. Então, vamos falar um pouquinho agora de criminologia crítica e abolicionismo penal. Alguns chamam a entrada da criminologia crítica em cena no horizonte da criminologia como uma ocasião de uma virada criminológica. Por que uma virada? Porque efetivamente ela produziu toda uma reconstrução em torno do que é a tarefa da criminologia. A criminologia crítica ela vai produzir uma espécie de mudança de paradigma na criminologia. A gente divide então a criminologia em dois paradigmas. Paradigma, para quem não sabe o que significa a palavra, é uma palavra muito usada, embora nem sempre de maneira correta. Paradigma é uma noção que vem da filosofia da ciência, que foi desenvolvida pelo filósofo Thomas Kuhn, que é um físico de origem. E a ideia do Kuhn é que existem certas situações em que a ciência vai produzindo avanços e os cientistas estão sempre falando a mesma linguagem comum. Por exemplo, se eles estão tentando descobrir a cura do Covid, eles estão usando as ferramentas de acordo com a concepção que eles têm agora acerca de vírus, epidemiologia, tratamento de doenças, etc. e tal, farmacologia, né? Imunologia. Eles estão usando todo esse grupo de ciências para tentar encontrar uma resposta acerca de qual é a maneira mais eficaz de dar conta do problema da Covid. Por outro lado, há certos momentos, diz o Kuhn, em que a ciência passa por uma espécie de revolução. Essa revolução ela seria um momento em que o quadro a partir do qual a gente pensa os problemas se modifica totalmente. É como a saída da física ptolomaica, né, baseada no Ptolomeu e Aristóteles, né, a física antiga, que concebia que a Terra estava no centro do universo, que ela era imóvel, né, e o Sol que estava girando ao seu redor. No momento que a gente tem a passagem copernicana, isto é, a gente percebe que é o Sol, ou melhor, a Terra que está girando em torno do seu próprio eixo e em torno do Sol, a gente muda todo o paradigma a partir do qual a gente articula os problemas. Então, as respostas para aquele paradigma antigo, elas vão, de certa maneira, se perder quase que completamente, porque elas não vão mais dar conta do quadro teórico atual. Então, a mudança do paradigma é uma espécie de mudança estrutural no quadro referencial da ciência, né? É uma espécie de uma mudança que transforma não só os problemas pontuais, mas transforma a própria maneira como se coloca os problemas, né? Da mesma maneira que Kuhn também dá o exemplo da saída da física newtoniana para a física de Einstein, né? Que muda completamente, por exemplo, o conceito de gravidade. Em que para o Newton a gravidade é uma força, para o Einstein a gravidade é uma curvatura no espaço. Então, nós teríamos passado por um fenômeno mais ou menos semelhante. Porque a grande pergunta da criminologia clássica, né, da criminologia que vem do Lombroso, e aí depois vai passando por... A gente não tem como estudar tudo isso, né? A gente precisaria de uma disciplina só para isso. Eu estou dando a ênfase mais para o direito penal e passando algumas ideias da criminologia. Mas a criminologia ela tem então a escola positiva e depois ela vai ter muitas outras escolas, né? Todas elas preocupadas com a dimensão que a gente chama de etiológica, né? Etiologia é um termo que vem da medicina, né? Que é o estudo das causas, né, da doença. Então, a criminologia tradicional, ela sempre foi uma criminologia das causas do crime. Que para o Lombroso, como nós vimos, eram causas biológicas, para o Ferri era multifatorial, biológico e sociológico, né? Para o Garófalo era psicológico. E aí depois a gente vai ter nos Estados Unidos toda uma outra corrente, uma outra escola, que é a chamada Escola de Chicago, em que a criminologia não vai ser pensada próxima do paradigma médico, ela vai ser pensada no interior da sociologia.
né? Então a escola de Chicago é uma escola sociológica que pensava muito os problemas urbanísticos, porque era um problema real de Chicago, né? O problema urbano. Tinha havido uma forte migração, a população de Chicago tinha se tornado 100 vezes maior num espaço de 20 ou 30 anos. E, portanto, imagine, né, o colapso da organização do espaço urbano era evidente. Então, eles mobilizaram o aparato da universidade para tentar pensar respostas para os problemas urbanos. E, evidentemente, a criminalidade é um dos problemas urbanos centrais. Então essa escola de Chicago vai fundar uma certa tradição sociológica que vai pensar a partir da sociologia criminal o fenômeno do crime. Então quando a gente fala criminology, num contexto europeu e até brasileiro, a gente está muito próximo das áreas da psicologia, da psiquiatria, da medicina, do direito. No contexto anglo-saxão, né, Inglaterra, Estados Unidos, Austrália, né, nesse contexto de influência anglo-saxônica, a criminologia é muito associada à sociologia. Então, quem faz criminologia lá são essencialmente os sociólogos e não os médicos, ou psiquiatras, ou juristas, né, como é o nosso caso. Mas a problematização no interior dessa escola de Chicago era uma problematização causal também, né? Da mesma maneira que acontecia com a criminologia lombrosiana. Tinha essa ideia de que precisava se buscar qual é a causa do crime. E a principal resposta que dava no início a escola de Chicago era a desorganização social. Então seria o caso de se reorganizar melhor o espaço urbano, né, para dar conta do problema criminal. Depois surgiu uma outra escola, também, né, relacionada com a escola de Chicago, que é a teoria das subculturas, né, que dizia que existem subculturas criminais onde os valores estão invertidos, né, e, portanto, a sociedade está fragmentada em grupos que têm valorações distintas. E seriam essas valorações distintas que levariam os indivíduos a praticar crimes. Pensando muito a delinquência juvenil, nesse caso, né, como para os adolescentes esse valor do perigo, do risco, né, da aventura, da transgressão, seria um código próprio que não se comunicaria muito com o código dos adultos, do restante da sociedade. Mas aí a virada criminológica ela vai refazer essa pergunta. E ela vai refazer essa pergunta, sobretudo, a partir de uma outra matriz que vem fundamentalmente por influência de um autor que foi o autor que criou a expressão crime de colarinho branco, chamado Edwin Sutherland. E o Sutherland ele vai fazer uma investigação das empresas dos Estados Unidos e ver que a maioria praticava delitos, né, as empresas. O artigo do Sutherland, lá no início dos anos 20, né, acabou sendo censurado, né, não pôde ser publicado por trazer essas informações. Mas a conclusão do Sutherland é que a delinquência de colarinho branco era tão comum quanto a delinquência habitual, que a gente está acostumado a pensar. E, portanto, nós precisaríamos de uma nova teoria das causas, que não fosse uma teoria das causas que pensasse o crime só vinculado, por exemplo, à pobreza, mas que pensasse que o crime atravessa as classes sociais, que o crime atravessa os diferentes segmentos da sociedade. Embora o tipo de crime que cada segmento da sociedade comete é diferente, evidentemente. Não vai o sujeito que é multimilionário roubar um carro, não faria sentido, né? Então, o tipo de crime que ele pratica é outro tipo de crime. E aí o Sutherland vai criar a teoria da associação diferencial, que não é uma teoria tão importante quanto a descoberta dele de que existe uma criminalidade de colarinho branco. É justamente esse ponto que vai levar, então, o Howard Becker, né, que é um dos principais agentes dessa virada criminológica, a fazer a seguinte problematização. E aqui a gente já entra na nervura central da virada criminológica, que é
E se a pergunta não for o que causa o crime, mas sim, dada a constatação de que a maior parte das pessoas comete crimes ao longo da vida, se nós observarmos todas as figuras criminais que existem no Código Penal, né, ou no Código Penal, na legislação penal, melhor dizendo, né, incluindo crimes de trânsito, crimes contra a honra, incluindo, enfim, delitos de todo tipo, delitos fiscais, delitos tributários, né, se a gente incluir tudo isso, a gente vai ver que é uma franja muito pequena de pessoas que não praticou nenhum tipo de violação à lei. A maioria das pessoas viola a lei. Portanto, a pergunta do que faria o criminoso, alguém criminoso, é uma pergunta que parece dirigir a uma minoria. Mas, a rigor, quando a gente observa a sociedade, a gente vê que existe um grande contingente de pessoas que pratica crime. E, portanto, talvez a pergunta não seja a pergunta do porquê aquele indivíduo específico praticou o crime, e sim porquê, dentre a quantidade imensa de pessoas que praticam crime, aquele indivíduo foi selecionado e outro não. Percebam? A gente tem aqui uma virada na questão, que não é mais agora a questão por que alguém pratica o crime, a questão etiológica, e sim porque o sistema penal opta por punir esse grupo de pessoas e não o outro. Isso a gente vai chamar então de uma virada criminológica, porque há um deslocamento do... tem um criminólogo que fala assim, há um deslocamento do bad actor, né, do ator mau, para o powerful reactor, né, o reator, o reagente poderoso, né, que seria o sistema penal. A gente tira a lente do sujeito que praticou o crime e das causas do crime que ele praticou e coloca no mecanismo de filtragem do sistema penal, do porquê que o sistema penal filtra um grupo de casos e não outros. Por que alguns casos interessam mais ao sistema penal e não outros? Sabe? Por que o sistema penal está mais organizado para combater o tráfico de drogas do que o crime de evasão de divisas? Entende? Então o que acontece é que a gente desnaturaliza a atuação do sistema penal, né? E esse é o grande erro de Lombroso, que eu cheguei a comentar para vocês na aula sobre o Lombroso, quando eu disse: o Lombroso, quando foi atrás da população carcerária, para, a partir da população carcerária, identificar quais são os indivíduos que praticaram crime, ele identificou quais são os indivíduos que o sistema penal preferencialmente seleciona dentre os que praticam crime. Ele considerou que esse processo de seleção do sistema penal seria um processo neutro e aleatório, né? Isto é, que não haveria mecanismos intencionais de filtragem que estabelecem que certas pessoas com certo perfil são mais tendencialmente propensas a serem perseguidas pelo sistema penal do que outras. Então o Lombroso, ele atirou no que viu, que é a ideia de que aqueles indivíduos seriam os criminosos, e acertou no que não viu, que é, ele identificou qual é o perfil bioestilístico, né, o perfil, assim, né, as características pessoais dos indivíduos que preferencialmente eram selecionados pelo sistema penal no final do século XIX, quando ele construiu a teoria dele. Então, vai haver aí um deslocamento, né, que é então a chamada virada criminológica, qual nós vamos deixar de considerar simplesmente que criminoso é aquele que está preso. Criminoso é aquele que está no sistema penal. E a gente começa a considerar os mecanismos pelos quais o sistema penal elege quem é e quem não é criminoso. Nesse sentido, por exemplo, a atuação da polícia será muito mais importante que a atuação
judicial. Por quê? Porque a polícia é o primeiro e principal filtro que define o que é criminoso e o que não é. O juiz já tem o material pronto vindo da polícia. Enquanto na teoria criminológica clássica o juiz é o elemento central, porque ele vai pegar e definir, sentenciar o indivíduo a ser criminoso, a ser considerado criminoso, e portanto, ou o juiz ou o médico, né, se o sistema fosse transformado em um sistema médico. Aqui a questão é, por que dentre a miríade de pessoas que praticam crime, aquele especificamente foi o selecionado? Ninguém está dizendo, né, a tolice de que os indivíduos que praticam crime são inocentes, são vítimas. Não é nada disso. Está dizendo o seguinte: tem uma enorme fração da sociedade que pratica crimes. Porque, dentre essa enorme fração, quando a gente observa os indivíduos tidos como criminosos, eles têm sempre o mesmo perfil. Então aí a gente chega num conceito, que é um conceito do Becker, mas também de outro autor fundamental da virada criminológica, que é o Goffman, que é o conceito de estereótipo, né? Existe um estereótipo do criminoso, e esse estereótipo tende a atrair a atenção do sistema penal. Eu vou botar o texto do Zaffaroni aqui para a gente ver lado a lado e ir comparando em torno do que eu estou falando. Então, olha só. Esse texto do Zaffaroni são as primeiras páginas do livro Direito Penal Brasileiro, em que ele vai falar sobre... vai apresentar o direito penal. Então, teoricamente, é um livro introdutório ao direito penal. É claro que a gente sabe que não é exatamente um livro introdutório, pela razão de que é um texto difícil, né? É um texto que exige um grande conhecimento. Um grande não, mas um razoável conhecimento para chegar à compreensão. Então, a partir dessas premissas que eu coloquei, vamos acompanhando aqui o texto. Ó. Por exemplo, poder punitivo, tá? Um dos primeiros pontos. Então, já tem uma coisa aqui que volta para um assunto que a gente trabalhou lá no início do semestre, né? Que é a ideia de que não existe direito penal no sentido subjetivo, né? O ius puniendi, que é um conceito que a maioria dos penalistas usam. O que existe não é o ius puniendi, é o poder punitivo. É o poder punitivo. A punição, ela não é um direito do Estado, ela é um poder do Estado, né? E por causa disso, por não ser um direito e sim um poder, é que vai ter que ser controlado por diversas instâncias para que não caia no arbítrio. Certo? Então, diz assim, ó, criminalização primária e secundária. O que é a criminalização primária, gente? A criminalização primária é o processo legislativo. É definir uma figura, né, como homicídio, é definir uma figura como estupro, é definir uma figura como sonegação de fiscal, é definir uma figura como latrocínio, roubo, furto, o que quiserem, certo? Então, a criminalização primária se dá no nível legislativo. E o que é a criminalização secundária? A criminalização secundária é no nível judicial. Então vamos lá. Ou melhor, a criminalização secundária é o processo de individualização, né, dessa criminalização primária. É quando a lei abstrata chega no indivíduo. Então ela é um processo que começa na polícia, vai passando pelas diversas agências do sistema penal até chegar ao nível da sentença. Todas as sociedades contemporâneas que institucionalizam ou formalizam o poder, o Estado, selecionam um reduzido número de pessoas que submetem a sua coação com o fim de impor-lhes uma pena. Então, sociedades que têm um Estado formalizado selecionam um reduzido número de pessoas que submetem a sua coação com o fim de impor-lhes a pena. Reduzido. Esta seleção penalizante se chama criminalização e não se leva a cabo por acaso, mas como resultado da gestão de um conjunto de agências que formam o sistema penal. Então a criminalização, ela não é simplesmente um programa neutro, ela é um programa que envolve uma seleção. Criminalização primária é o ato e o efeito de sancionar uma lei penal material que incrimina ou permite a punição de certas pessoas.
trata-se de um ato formal fundamentalmente programático. O dever ser apenado é um programa que deve ser cumprido por agências diferentes daquelas que as formulam. Né? Em geral, são os parlamentos que fazem e depois são policiais, promotores, advogados, juízes, agentes penitenciários que executam. Enquanto a criminalização primária é a elaboração do sistema penal, de leis penais, é uma declaração que, em geral, se refere a condutas ou atos, a criminalização secundária é a ação punitiva exercida sobre pessoas concretas, que acontece quando as agências policiais detectam uma pessoa que supõe-se tenha praticado certo ato primariamente. Né? Então a gente tem aí uma divisão entre duas etapas, a criminalização primária e a criminalização secundária. Vejam que, por que eles estão partindo da criminologia crítica? Porque para o Lombroso, criminalização primária e criminalização secundária eram a mesma coisa. Né? No sentido de que ele não separava uma da outra. Para ele, a criminalização secundária nada mais era do que o espelho da criminalização primária. Uma vez que o legislador estabelece o que é crime, nós vamos lá ver quais são os indivíduos presos que correspondem a esse perfil, certo? Errado, né? Para o Zaffaroni e o Nilo Batista, não é o caso. Né? Por quê? Porque a saída do primário para o secundário não é uma saída automática. É uma saída que envolve um processo de seleção. Né? Um processo seletivo. Portanto, não dá simplesmente para dizer que uma coisa cola na outra. É preciso separar uma coisa da outra. É justamente nesse espaço entre a seleção primária e a criminalização primária e a criminalização secundária que vai se dar o espaço crítico da criminologia. Né? Aí que está a dimensão crítica, que é a dimensão que não simplesmente dá como natural aquilo que acontece, mas questiona se aquilo que acontece não é produzido mediante uma série de instâncias, né? Uma série de questões que vão aparecer aí, tá? Então, vamos seguir aqui no texto. Agora ali no item 2, a gente tem uma frase importante. A criminalização primária é um programa tão imenso que nunca, em nenhum país, se pretendeu levá-lo a cabo em toda a sua extensão. Nem sequer em parcela considerável, porque é inimaginável. A disparidade entre a quantidade de conflitos criminalizados que realmente acontecem numa sociedade e aquela parcela que chega ao conhecimento das agências do sistema é tão grande e inevitável que seu escândalo não logra ocultar-se na referência tecnicista a uma cifra oculta. Então, gente, o que ele está querendo dizer aqui? Cifra oculta é o que a gente chama a taxa de impunidade, né? Como a gente falou lá no Ferraioli, né? Lá no início, nos cursos do direito penal, né? Cifra oculta ou cifra obscura, né? É essa cifra que decorre da quantidade de crimes praticados em relação àqueles crimes que efetivamente produzem uma resposta ao sistema penal. O que ele está dizendo é que a diferença entre a quantidade de crimes praticados e a quantidade de crimes que são punidos é tão gigantesca que seria inimaginável que um sistema penal conseguisse chegar na impunidade zero. É impossível. É impossível. Se o sistema penal fosse punir todos os crimes, né, ele entraria em colapso. Né? Basta pensar, por exemplo, a quantidade de aparato jurisdicional, policial, carcerário, para dar conta da imensidão de crimes que são praticados em uma sociedade. As agências de criminalização secundária, né, isto é, a polícia, o Ministério Público, o Poder Judiciário, o sistema prisional, têm limitada capacidade operacional e seu crescimento sem controle desemboca em uma utopia negativa. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que se, por acaso, nós inventássemos um sistema penal completamente infalível, nós chegaríamos numa espécie de utopia negativa, porque daí nós precisaríamos de câmeras por tudo que é lugar, um grande aparato de vigilância, né? Nós chegaríamos numa espécie de Big Brother, né? Que é algo que para nós não soa muito interessante. Por isso ele chama isso de utopia negativa. Por conseguinte,
Considera-se natural que o sistema penal leve a cabo a seleção de criminalização secundária apenas com a realização de uma parte ínfima do programa primário. Portanto, entre os que são efetivamente punidos e aqueles que praticaram crime, existe uma enorme diferença. É só uma parte ínfima que chega lá. E aí a grande pergunta, né? Esse processo é aleatório? Apesar da criminalização primária implicar um primeiro passo seletivo, esse permanece em um certo nível de abstração, porque, na verdade, as agências políticas que elaboram as normas nunca sabem a quem caberá de fato, individualmente, a seleção que habilitam. Isto é, o legislador não sabe a quem é dirigido a norma. Esta seleção, né, se efetua concretamente com a criminalização secundária. Embora ninguém possa conceber seriamente que todas as relações sociais se subordinem a um programa de criminalização faraônico que paralisasse a vida social, isto é, se a gente fosse levar a cabo a criminalização total, né, a vida social se tornaria impossível, e converter a sociedade em um caos na base da realização de um programa irrealizável, a muito limitada capacidade operativa das agências de criminalização secundária não tem outro recurso senão proceder sempre de modo seletivo. A seletividade é inerente à maneira como funciona o sistema. Dessa maneira, elas estão incumbidas de decidir quem são as pessoas criminalizadas e, ao mesmo tempo, as vítimas potenciais protegidas. A seleção não opera só sobre criminalizados, mas também sobre os vitimizados, né? Então, a gente tem uma dupla seleção, em torno de quem é crime e em torno de quem é vítima. Vamos pular aqui para não terminar nunca, né? De qualquer maneira, as agências policiais não selecionam segundo seu critério exclusivo, mas sua atividade, nesse sentido, é também condicionada pelo poder de outras agências, de comunicação social, agências políticas, né? Então a polícia ela tem imensos poderes, mas não são poderes absolutos. Ela também é condicionada, né? Orientada pelos empresários morais, né? Conforme diz ali. E lembra que eu citei os empresários morais quando falava da lei e ordem, né? Em razão da escassíssima capacidade operacional das agências executivas, a impunidade é sempre a regra e a criminalização secundária a exceção. Motivo porque os empresários morais sempre dispõe de material para os seus empreendimentos. Na medida em que a impunidade nunca será zero, sempre haverá o discurso contra a impunidade. Entende? É um discurso fácil, porque é um discurso que nunca será solucionado, né? Chegar à impunidade zero levaria uma paralisia social, levaria uma utopia negativa. Portanto, o empresário moral ele tem sempre material à disposição. Nunca haverá a situação em que a sociedade chegará na impunidade zero, né? Ou seja, o trabalho do empresário moral está garantido para sempre, né? Ele nunca vai ficar sem material de trabalho. O Durkheim já dizia, né, que já não existe sociedade sem transgressão. Toda sociedade tem seus crimes. O crime não é um elemento patológico da sociedade, e sim fisiológico, né? Toda sociedade tem suas transgressões, inclusive às vezes as transgressões podem ser transgressões positivas. Basta pensar no papel, por exemplo, desempenhado por, né, líderes religiosos, entre outros, né, que acabaram fundando, né, novas religiões e redesenharam a sociedade, né? Pensar no papel dessas pessoas para ver que muitas vezes a transgressão até compõe uma renovação da sociedade, né? Então sempre haverá transgressões e sempre haverá impunidade. Portanto, o material do empresário moral está garantido para sempre. A seleção criminalizante secundária não apenas se orienta pelo poder de outras agências, como também se exerce condicionada a suas limitações operativas, inclusive qualitativamente. Ou seja, aqui ele está entrando num ponto importante. Essa seleção não é aleatória, ela não é simplesmente fruto do acaso. Existem critérios qualitativos, não só quantitativos. Quantitativo se acontecem 10 crimes, provavelmente a gente só vai conseguir chegar em 1. Mas esse 1 não é selecionado aleatoriamente. Ele tem critérios qualitativos que levam o sistema a optar por ele e não por outros. A seleção, então, em alguma medida, toda a burocracia acaba por esquecer seus objetivos, substituindo-os por reiteração ritual. Isto é, né? Com o tempo, todas as instituições vão
aderindo a certos hábitos, a certos rituais, a certas convenções que elas nem pensam mais detidamente, decidindo fazer o mais simples. Então, a regra geral da criminalização secundária, encerro aqui mais ou menos a leitura, tá? Aí depois eu vou passar de uma forma mais rápida o resto, se traduz na seleção por fatos grosseiros, certo? A obra tosca da criminalidade, cuja detecção é mais fácil. Então, esse ponto é importante, né? Em geral, nos crimes que chegam até a justiça penal, é a criminalidade tosca que chega, né? É a criminalidade grosseira, é a criminalidade feita, em geral, por pessoas que não têm a capacidade de ocultar o que estão fazendo, né? Não tem sutileza no que fazem. 2, ou B, né? De pessoas que causem menos problemas por sua incapacidade de acesso positivo ao poder político e econômico ou à comunicação massiva. Então, normalmente, os sujeitos que são selecionados são sujeitos que têm menos poder de resistir, né? Por isso, né, se a gente olhar o perfil da nossa população carcerária, a gente não vai dizer, esses são os criminosos da sociedade brasileira, e sim, esses são sujeitos na sociedade brasileira que têm menos capacidade de ocultar os seus crimes, que praticam os crimes mais grosseiros, né, e têm menos capacidade de resistir à prisão, né, de desenvolver mecanismos simbólicos que constranjam o sistema penal na aplicação de uma pena em relação a eles. No plano jurídico, é óbvio que essa seleção lesiona o princípio da igualdade, desconsiderando não apenas perante a lei, mas também na lei. O princípio constitucional da isonomia é violável não apenas quando uma lei distingue pessoas, mas também quando a autoridade pública promove uma aplicação distintiva ou arbitrária dela. Certo? Então, o que eles estão dizendo aqui é que há uma seleção, e essa seleção é qualitativamente determinada por esses dois critérios: grosseria ou tosquice na realização do ato e capacidade mínima de a pessoa colocar obstáculos à sanção do sistema penal. E aí, em seguida, então, eles vão falar da vulnerabilidade, né, que a pessoa vai desenvolver como forma de atrair o sistema penal, né? Então, a rigor, o sistema penal ele vai procurar as pessoas que têm os estereótipos criminosos. Esses estereótipos vão produzir na pessoa uma vulnerabilidade, né? Uma exposição ao sistema penal, uma exposição maior, né? É o exemplo que eu dou. Imagine 2 carros na estrada, né? Um é um carro velho, um carro usado, um carro, sabe, com todo um perfil, e tem 2 indivíduos negros, né, com boné, corrente, etc e tal, nesse carro, e eles têm 1 quilo de cocaína no porta-luva. E atrás está uma Mercedes com um sujeito engravatado com o mesmo quilo de cocaína no porta-luva. Qual é a maior chance que tem de um dos dois separados pela polícia? Não tem nada a ver com o crime praticado, os dois estão praticando o mesmo crime. É o estereótipo do criminoso que vai atrair o sistema penal, né? Essa rotina ritualizada de quem é o criminoso da parte do sistema penal que vai fazer com que aquele indivíduo que tem o perfil que se espera, né, de quem pratica crime seja o selecionado. Então, quanto mais ele corresponde ao estereótipo, mais vulnerável ele fica ao sistema penal. Não é por acaso que os indivíduos, às vezes, assim, aqueles mais sofisticados, muitas vezes vão assaltar as pessoas de terno, né? É para justamente quebrar esse estereótipo, dificultar a percepção do sistema penal, né, de uma forma que se torne mais difícil a eles caírem nesse funil seletivo, né, que define o que é crime e o que não é, certo? Então, em seguida, eles vão falar, né, de todas essas dimensões dessa seleção estrutural, vão falar a seleção das vítimas, seleção da polícia, né, sempre no sentido de um processo em que o sistema penal ocupa o espaço de filtro dentre uma imensa quantidade de fatos que são possíveis de serem
punidos é só uma pequena quantidade de filtragem, e eles vão tentar pensar como que essa filtragem opera, né, de formas distintas. Portanto, a gente tem aí, nesse sentido, o que é a contribuição da criminologia crítica. Só para terminar, uma coisa então que a criminologia crítica vai colocar é que essa ritualização de papéis, né, isso é uma coisa que está muito presente no Irving Goffman, ela vai gerar uma espécie de um círculo vicioso, né, em que todas as agências agem de uma forma a reiterar o papel esperado do indivíduo que se enquadra no perfil de criminoso. O indivíduo, por sua vez, incorpora esse papel, e as diversas instâncias que ele vai passando ao longo da sua trajetória no sistema criminal vão confirmando esse papel. Isso vai produzindo o efeito que o Goffman chama de profecia que cumpre a si mesma, e isso seria o principal obstáculo à ideia de ressocialização, né? Na verdade, acontece ali uma espécie de dessocialização do indivíduo, no sentido de que ele vai tender muito mais a incorporar o papel de criminoso, que é dado mediante diversos rituais, do que propriamente vai, digamos assim, se ressocializar e se identificar com uma imagem que é uma imagem do cidadão não criminoso, né? Então, na verdade, o sistema penal que seria feito para dissuadir o indivíduo, né, ressocializá-lo, normalizá-lo, tenderia ao contrário a reforçar esse papel criminoso. Por isso que o abolicionismo, acabei já falando, né? Por isso que o abolicionismo, que é a ideia de que a gente precisa partir para alternativas não punitivas, não baseadas na mesma lógica do sistema penal, o abolicionismo ele vai dizer que a gente precisa criar mecanismos que não caiam nesse circuito de estigmatização que o sistema penal produz, para a gente tentar evitar os efeitos do sistema penal. Então, por exemplo, se eu tenho um pequeno traficante, eu vou tentar não prendê-lo. Por quê? Porque se eu prendê-lo, ele vai passar pelas diversas instâncias do sistema penal, e com isso ele vai, sabe, por exemplo, num presídio atual, a tendência é que ele então se integre numa facção criminal, e a partir disso ele vai ter uma série de compromissos assumidos nessa facção, até para sobreviver no sistema carcerário, né? E saindo dali ele não vai estar descolado dessa facção, ao contrário, ele vai estar mais integrado, né? Então a ideia de que, sei lá, a prisão é a escola do crime, que é uma noção do senso comum, por essa teoria tem um quê de verdade, né? No sentido de que efetivamente há aí um processo de socialização dentro do imaginário do que é ser um criminoso produzido no interior do presídio. Portanto, se a ideia é ressocializar, então o presídio é o último lugar para o qual tem que mandar o indivíduo, já que o presídio tende a produzir não a separação do indivíduo do papel de criminoso, mas o contrário, a fixação desse papel no indivíduo, que vai produzir prisonização, né? Que é o efeito dessa incorporação do ambiente prisional nos seus gestos, no seu jeito de falar, na sua maneira de se posicionar, e consequentemente a tendência desse indivíduo voltar a delinquir aumenta, não diminui, né? Então o Goffman vai chamar isso da profecia que cumpre a si mesma. Significa dizer que é um processo em que nós temos uma profecia, esse indivíduo voltará a delinquir, mas essa profecia não estava inscrita nas estrelas, não estava inscrita no destino, né? Ela não era uma força mística caindo sobre nós. Ela é efeito de uma série de expectativas sociais que vão se reproduzindo, e com isso, a partir do afunilamento das situações, ela vai de fato se realizar, né? É uma expectativa social que tende a se realizar e normalmente se realiza. Então a gente precisaria construir um caminho alternativo ao sistema penal para evitar esse efeito de profecia que cumpre a si mesma que o sistema penal desempenha, certo? Então essa é a ideia central do abolicionismo, né? Que é uma corrente aí que propõe então a gradual ou imediata abolição do sistema penal, para que sejam levadas a cabo soluções
que não passem pelas formas habituais punitivas para os conflitos sociais que o sistema penal estabelece. Claro que vocês têm 1000 objeções ao abolicionismo e ele parece um programa completamente irrealista do ponto de vista atual, né? Mas a provocação abolicionista é importante e como a gente vai ver hoje, né? Estou gravando o vídeo na segunda, provavelmente vocês não vão estar vendo ele hoje, mas com o Daniel Machucci, a própria ideia de justiça restaurativa já nasce para tentar suprir essa lacuna, né? De ser uma lógica não punitiva que vai tentar solucionar os conflitos que o sistema penal não consegue. Tá bom, gente? Estiquei demais essa aula, já vou parando por aqui e a gente pode voltar em outras aulas para discutir criminologia crítica e abolicionismo, que eu acho que é um assunto bem importante. Até mais!